O que a gente vai trabalhar hoje está tudo direcionado a esse desafio, esse tipo de questão que a gente vai fazer. Então, quanto é a soma dos números naturais de 1 até 100? Então, a gente tem aqui uma PA, 1, 2, 3, 4. Ela é crescente, ela está aumentando de 1 em 1. Percebam, de curiosidade, comparando as aulas passadas, só por curiosidade, uma coisa que a gente não estava usando antes, ó, essa aqui é uma sequência que tem reticências, mas ela não é infinita. Aqui a reticência está sendo usada para dizer que tem muitos números entre o 4 e o 97. Tem vários números. Só que a PA em si ela é finita. Ela tem fim. E o desafio é somar todos eles. Claro que de uma maneira óbvia, se ele escreveu 100 números um embaixo do outro, somar. Esse desafio entra em uma das lendas da matemática, que envolve esse matemático, Gauss. Carl Friedrich Gauss, matemático alemão. Ele é apelidado de príncipe da matemática. Inúmeros resultados avançados da matemática foi criado por ele. É um gênio expoente que houve na matemática, ok? E dizem que quando ele tinha por volta de 9, 10 anos, era um aluno genial, bem inteligente, já era visto isso, mas era bem inquieto, fazia muita bagunça. Dizem que o professor dele, quando ele tinha 9 anos, para tentar acalmar Gauss, que estava fazendo muito barulho durante a aula, atrapalhando muito, passou esse desafio que eu passei para vocês, de somar os números de 1 até 100. Como era um garoto novo, 10 anos no máximo, achou que Gauss ia demorar 10, 15 minutos para resolver, ia deixar um pouco em paz o professor. Por espanto do professor, em poucos minutos, Gauss já veio com a resposta. E basicamente o que a gente vai trabalhar e usar hoje sai dessa lenda de Gauss ter resolvido esse desafio. Se eu somar o primeiro número da sequência com o último, isso dá quanto? 101. 1 mais 100 dá 101. Se eu pegar agora o segundo termo e o penúltimo, essa soma agora dá quanto? 101 também, não é, gente? 2 mais 99 também dá 101. Se eu pegar o terceiro número e o antepenúltimo, também vou encontrar 3 mais 98, 101. Se eu pegar os próximos números que eu ainda não usei, 4 mais 97, 101. Então Gauss tinha percebido isso. Se eu fizer fazendo essas duplas do último para o começo e voltando até o centro, até que eu chegaria, se eu continuar isso, a última conta que eu faria seria com o número 50 mais 51, que, olha só, também dá 101. Agora, outra coisa que Gauss tem que perceber, que a gente vai precisar fazer aqui. Bom, eu estou fazendo duplas, né? 1 com 100, 2 com 99, 3 com 98, 4 com 97, 5 com 96, até 50 com 51. Quantas duplas eu posso fazer com de 1 até 100? Sempre seguindo esse mesmo modelo. 50 duplas, não é? Eu peguei 50 números desse lado, com mais 50 números desse lado. E fui fazendo duplas. Então eu tenho 50 duplas. E toda dupla, quando eu somei esses valores, eu encontrei que valor? 101. Então, para encontrar a resposta do desafio, bastaria fazer 101, que é a soma que eu estou sempre encontrando, vezes as 50 duplas. Se eu fizer essa multiplicação, eu encontro a soma desses resultados, sem ter que somar um por um. E aqui é multiplicar, tabuada. Tabuada do zero é uma tabuada ótima, que só dá zero, né? Então, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Agora eu preciso fazer a tabuada do 5. 5 vezes 1 dá 5, só que vai pular uma casa. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5. Soma, 0 abaixa, 0 mais 5 dá 5, 0 mais 0 dá 0, e o 5 também abaixa. Então, no final, a nossa soma de 100 números naturais dá 5.050. Só que a gente vai tentar usar essa mesma conta em uma fórmula, que será usada essa aqui, que é a fórmula de somar termos. Então, quando eu estou somando, a fórmula começa com S. Vamos ver o que ela tem aqui. A1. A1 é para dizer o quê?
Então, A1 é o primeiro termo que eu vou ter na PA, para eu poder somar. O AN é curioso aqui. O AN, para nós, vai ser o último termo que a PA vai ter. Então, primeiro termo é 1, último termo é 100. 1, o que essa fórmula está dizendo? Soma o primeiro com o último. 1 mais 100 e 1. O que é o N? Nesse caso aqui, o N é a quantidade de termos que a PA vai ter. PA pode ter 10 termos, 20 termos ou 1000 termos. Aqui eu tenho uma sequência de números do 1 até o 100. Eu tenho ao todo 100 números. 100 dividido por esses embaixo, aparece quem? O nosso 50. Então, dentro do parêntese dá 101. Pegar a quantidade de números, dividir por 2 dá 50. 101 vezes 50 é o que eu encontro aqui. Então, eu posso traduzir essa fórmula, é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, de uma PA finita, né? Eu tenho que ter fim. Inicialmente, ela vai pedir para a gente somar o primeiro valor que a PA tem com o último, depois multiplicar pela quantidade de termos, quantos valores tem lá, e por último, eu divido por 2. Então vamos entender. Para eu poder fazer a nossa aula de hoje, eu tenho que conseguir tirar 3 coisinhas para poder usar essa fórmula. Primeira coisa, quem é o primeiro valor dessa progressão aritmética? Tá, a PA abaixo possui 61 termos, valores. Qual a soma deles? Ou seja, eu não quero saber a posição de nenhum número, não sei o que vocês estão falando. Eu queria pegar todos os números que estão escritos aí, lembrando que tem vários aqui escondidos, somar todos. Eu só quero fazer isso. Como eu não quero escrever um por um para somar, a gente vai usar a fórmula 6. O AN, nesse caso, é o quê? Vamos entender que a AN muda dependendo da situação. Para essa situação nossa de somar, é o último termo da PA. Que nesse caso, se o 6 é o primeiro, o último é o 186. Agora, cuidado. O N é o total de termos, o total de números. Tomem cuidado. À primeira vista aqui só tem 5 números, mas tem números escondidos. Mas o total mesmo é 61. Pronto, eu tenho todos os valores. E, gente, é uma fórmula. Eu quero que vocês comecem a entender que fórmula, além de você decorar ela, você vai pegar e vai substituir. O trabalho de uma fórmula é sempre isso. A1 é 6, AN 186, o N é 61. Eu jogo tudo isso nessa fórmula, agora eu só tenho números para resolver. Parêntese primeiro. Quanto é 6 mais 186, que é o primeiro mais o último? 192. Depois eu vou multiplicar por 61, aí só no final eu divido por 2. Então, se eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer um borrãozinho para poder fazer isso, ok? Novamente, só tabuada aqui. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 1 dá 1. Agora a tabuada do 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Vai pular uma casa, vai ficar uma casa aqui vazia. Então, vou colocar o 2, vai o 1 em cima do 9. 6 vezes 9, 54, com mais 1, 55. Então, vai o 5 aqui, outro 5 para cá. 6 vezes 1, tabuada do 1 repete. Então, dá 6. 6 mais 5, 11. Aí eu somo. Baixa o 2. 9 mais 2 dá 11. Baixa 1, vai outro 1 para cá. 1 mais 1 mais 5, 7. Baixa o 11. Então, nossa soma deu 11.712. Só que para eu terminar a conta, eu tenho que colocar a metade disso. Então, aí a metade eu já vou colocando logo. Já vamos colocar direto a resposta. A metade de 11.712 dá 5.856. Vamos para a segunda. Vamos agora tentar colocar uma situação problema. Uma empresa, no seu primeiro mês, produziu 1.000 peças. E a cada mês a sua produção aumentou como uma progressão aritmética. No 30º mês, a produção foi de 6.800 peças. Qual o total da produção, somado todos esses meses que essa empresa ficou funcionando? Aí uma coisa que eu quis falar nessa questão é o seguinte. Quando é dito que uma sequência está em progressão aritmética, significa o que para a situação? Que ela está crescendo sempre no mesmo valor.
E claramente isso aqui se torna uma progressão aritmética. Agora eu não tenho ela realmente apresentada para mim. Eu não estou com parênteses dizendo que é o primeiro, que é o segundo. Eu vou ter que analisar a situação para poder ter os valores. Segundo enunciado, vocês acham que número dessa questão é o A1? O 1000. Que é literalmente o que ela produziu no primeiro mês. Quem seria o AN aqui? Então, aqui no caso, seria a produção do último mês dessa empresa. No último mês, ela produziu 6.800. Então, para essa questão nossa, esse AN é 6.800. Só que eu ainda preciso de um valor para ser o N. Aí que é curioso. O N aqui é a quantidade de tempo que essa empresa produziu peças. Que ao todo, se eu tenho a produção até o 30º mês, significa que passou-se 30 meses. Então, eu tenho 30 meses, eu tenho N30. Eu vou ter A1 sendo 1000, AN, o último termo, 6.800, vamos somar. Depois multiplicar por 30, no final dividir por 2. 1000 mais 6.800, 7.800. Essa multiplicação de 7.800 vezes 30, percebam que os números terminam em zero. Então, aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 1 zero. Para agilizar a conta, é mais fácil fazer só a multiplicação de 78 por 3. E o zero some, não vai ser usado? Não, o zero eu coloco no final da resposta. O valor que der aqui, eu acrescento no final esses 3 zeros que eu não usei agora. 3 vezes 8 dá quanto, gente? 24. Vai um 2. 3 vezes 7 dá 21. Com mais 2. 234 mil. Então, a metade de 2030... Não, de 234 mil, a sua metade, é 117 mil. Qual é a soma dos 500 primeiros números pares? Quem é o primeiro número par que eu vou considerar aqui? Para eu poder usar essa fórmula, eu preciso do primeiro número. Então, eu sei que eu começo com 2. Tá, é números pares? Então, primeiro é o 2, depois é o 4, depois é o 6, o 8, o 10, 12. Teria que somar todos esses números. Qual é o total de números que eu vou ter que somar nessa conta? Ou seja, quem é o N para essa conta? 500. Agora tem um porém. No enunciado, está dizendo quem é o último número par que eu preciso usar para somar? Não. Aí que é o problema desse tipo de questão que é mais trabalhosa. Eu não tenho quem é o último, então eu não posso usar ainda essa soma. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ir atrás desse último número para só depois fazer a soma. Então eu vou precisar usar essa fórmula. Aí aqui eu tenho muitos dados. Ó. Eu tenho o primeiro, eu tenho a posição desse último número par, ele está na posição 500, mas não é o número 500, é a posição só. Quem é o R? Os números pares, eles aumentam de quanto em quanto? Que a razão é o quanto ele está aumentando. De 2 em 2. Então, eu tenho as informações para usar essa fórmula. Então, troco o A1 por 2, troco o N por 500 e troco o R por 2. Vamos fazer primeiro parêntese. 500 menos 1 dá 499. Aí eu tenho que pegar 499 e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 9 é 18, vai 1. 2 vezes 9 é 18, com mais 1 em cima, 19. Eu coloco 9, eleva 1 acima do 4. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Só que como eu tenho que somar com a 1, que era 2 também, o último número par que eu vou precisar somar é o 1000. Então, eu tenho agora quem é o último. Agora sim, tendo o último, eu posso usar a soma dos termos. Onde eu teria que somar o primeiro número 2 com o último número, que era 1000, multiplicar pela quantidade de números, que são 500 números pares, e no final dividir por 2. Então, primeiro soma. 2 mais 1000, 1002, vezes 500. Como eu vou pegar 1002 e multiplicar por 500, não vou usar esses 2 zeros inicialmente. Então, vai ficar só 102 vezes 5. 2 vezes 5, 10, vai 1.
5 vezes 0 é 0. Com mais 1, 1. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, eu vou ter 5.010. E aí eu pego esses zeros que eu não usei na conta e coloco aqui no final. Então, era 5.010, virou 501.000, né? Aí eu preciso fazer a metade. Novamente, eu não vou fazer todo o processo da divisão, vou deixar vocês fazerem na hora da atividade de vocês. Mas eu preciso da metade de 501.000, que vai dar 250.500. Esse é o total da soma dos 500 primeiros números pares.